Agora, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba registrou um aumento de consumo de água em razão do aumento das temperaturas na semana passada. O consumo, que já estava acima da média anual, mesmo nos períodos mais frios, teve um aumento de 17%. A repórter Juliana de Paula tem mais informações para a gente a respeito disso. Juliana, a gente tem visto aí, não é, todas as recomendações de prefeituras, sobretudo aqui na nossa região, para a economia de água. E em Indaiatuba, a população tem consumido ainda mais, é um risco para o abastecimento, né? Exatamente, é isso, viu, Gustavo? Boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no RF. Situação bastante complicada, não só na nossa região, em toda a região sudeste, no estado de São Paulo. E como a gente tem falado bastante por aqui também, né? Tá chovendo bem menos, uma escassez bem grande aí de chuva desde o início do ano, mas especialmente desde o mês de abril. Daí veio esse inverno um tiquinho mais rigoroso aí que a gente sofreu um pouquinho, né? Umidade baixa, a umidade bem mais baixa, então, e agora o calor que de repente aparece e as pessoas sentem um pouco mais, é o que mostra esse dado aí, essa pesquisa de Indaiatuba, as pessoas consumindo ainda mais a água. Em 2021, Gustavo, olha só, choveu praticamente 300 milímetros a menos que em 2020. Isso equivale a menos 37% de água para abastecer os mananciais. E também por isso que a gente constantemente está ressaltando aqui várias cidades da região, também optando aí pela questão do racionamento, né? Exatamente porque não tem chuva e esses mananciais acabam realmente, praticamente todos estão abaixo do nível. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, a média de chuva na região de Campinas está 30% abaixo do esperado para o período. Essa situação, só para que a gente possa entender a gravidade, chega a ser pior daquela que a gente vivenciou lá em meados de 2014, na tão temida crise hídrica. Então a situação é bastante delicada. Então as pessoas não têm muitas vezes noção do que está acontecendo. Então quando a gente traz essa contextualização, a gente fica mais fácil de visualizar. A gente lembra bem o sofrimento que foi, especialmente na região sudeste naquela época, como a gente teve que se reeducar em relação ao uso consciente da água. E hoje a gente está vivendo, de acordo com os especialistas, uma situação ainda mais complicada. O Serviço de Água e Esgoto de Indaiatuba, voltando um pouco aqui para o município que a gente está falando, dispõe de 7 mananciais para abastecimento, a represa no rio Capivari-Mirim, córrego do Barnabé, represas do Morungaba e do Cupini, Ribeirão, Piraí, córrego de Batatinha e rio Jundiaí. A represa do Capivari-Mirim está com 57% da sua capacidade. Nesse cenário todo que a gente pintou aqui e está passando para vocês, a gente tem que voltar àquilo que a gente sempre fala, né? Inclusive o que os especialistas ressaltam e alertam, né, Gustavo? Além, é claro, de esperar por políticas públicas para resolver essa situação, nem que seja aí a médio e longo prazo. Mas a população, precisa fazer a sua parte. Volto a falar, lembrar como que a gente fazia lá na época da crise hídrica. Todo mundo aprendeu a economizar e, na verdade, aprendeu a usar esse recurso tão precioso e valioso de forma consciente. Então, nesse momento em que a gente tem poucas chuvas, em que o calor está apertando, em que os mananciais reservatórios estão, sim, com um nível bem mais abaixo, a gente precisa fazer também a nossa parte, né, Gustavo? Eu volto com você. É isso mesmo, Juliana. A gente está sim à beira de um colapso hídrico de novo e, como você bem disse, a gente lembra a dificuldade que foi. A gente está agora caminhando para uma situação melhor em relação à pandemia. Tudo que a gente não precisa é sair de um buraco para cair em outro, não é? Então, portanto, muita consciência da população nessa hora. Daqui a pouco a Juliana tem também mais informações a respeito de cidades que já admitem aí a possibilidade e de um racionamento. A Juliana daqui a pouco volta com essa reportagem aqui para a gente. Obrigado pelas suas informações e também para a sua equipe, Juliana.